Vamos começar agora a parte de garantias do Sistema Financeiro Nacional. O que são garantias do Sistema Financeiro Nacional? Nós temos os bancos emprestam dinheiro, a gente diz contratos de mútuo. Então o banco vai emprestar um dinheiro para o fulano. O banco ele quer saber se ele vai receber de volta o dinheiro que ele emprestou. Para isso, ele foi criado, no mundo jurídico, criou-se ou criaram-se diversos institutos de garantia ou garantidores. Então nós temos no Sistema Financeiro Nacional, assim como na vida comum, nós temos aqui o devedor. O devedor é aquela pessoa que pegou um empréstimo. Nós temos aqui, por exemplo, o banco, que é o credor. Quem é o credor? Credor é aquela pessoa que tem um crédito a receber, é aquele que emprestou. Se o banco empresta para você, você é devedor do banco, o banco é seu credor. Sempre que há um devedor, há um credor. Esse é um princípio básico, inclusive contábil, princípio das partidas dobradas, para todo débito existe um crédito e vice-versa. Não existe credor sem devedor, nem devedor sem credor. Se eu devo para alguém, alguém tem a receber de mim. Se você pega o empréstimo e não paga o banco vai entrar pela via judicial, vai tentar receber de você. A gente diz que ele entra com uma ação, ou ação de cobrança, ou ação de execução. Agora, o que acontece? Se o banco vai executar você, suponhamos que ele emprestou para você, hipoteticamente, 10 mil reais. Mais os juros, etc e tal, você está com a dívida para com o banco de 15 mil reais, por exemplo. E você não paga. O banco vai cobrar judicialmente ou vai executar você. Fatalmente, ele vai pedir a penhora de bens para conseguir ressarcir-se. E vamos dizer que você tenha, a única coisa que você tem é uma moto que valha 6 mil reais, uma moto usada que valha 6 mil. O banco pede a penhora legal, penhora judicial dessa moto. Essa moto vai ser arrematada em leilão. Suponhamos que seja arrematada por 5 mil em leilão. O banco vai pegar os 5 mil para ele e os outros 10 mil. Como é que ele vai fazer para receber se você não tem mais patrimônio? No Brasil, não se admite prisão por dívida civil. Ele não pode obrigar você a pagar de outra forma. Você não tem mais patrimônio algum. O que o banco faria? Vai levar o prejuízo de 10 mil reais. Não tem onde tirar, acabou. Isso é o direito civil, não tem mais o que fazer. Então o banco, para não se ver numa situação dessa, o que ele faz? Ele exige de você uma coisa chamada garantias. As garantias são chamadas de calções. Desculpa, calções. Toda garantia é uma calção. Por isso dizemos que as garantias do sistema financeiro são calções do sistema financeiro. Calções é aquilo que vem calcionar, vem segurar, dar garantia. E quais são as calções que nós temos que saber para os concursos bancários? Eu vou mostrar agora uma lâmina para vocês com todas as garantias em sentido lato. Aqui tem um quadro com as garantias do sistema financeiro. Então nós temos as calções, a calção é um gênero, todas as garantias são uma calção. Nós temos duas grandes espécies. Nós temos as garantias pessoais e as garantias reais. Pessoais vem de pessoa, reais vem de res, do latim res, quer dizer coisa. As garantias pessoais são a aval e fiança. As garantias reais são a hipoteca, o penhor, a alienação fiduciária e a anticrese. Lembrando que anticrese não cai na prova, não está no edital e os bancos não a praticam, não usam, é inusual. Ela existe, só para saber que existe, mas nós vamos nos dedicar à hipoteca, penhor, alienação fiduciária, o aval e fiança. Assim, nós temos 3 garantias reais importantes que vão cair na prova e 2 garantias pessoais. O que difere as garantias pessoais das reais é que o que garante no aval e a fiança é a pessoa do avalista, a pessoa do fiador. O que garante na hipoteca, penhor e alienação fiduciária é a própria coisa. Então,
As garantias pessoais, o que difere a garantia pessoal ou as garantias pessoais das garantias reais é que na garantia pessoal o banco sabe, por exemplo hipotético, suponhamos que o banco tenha emitido uma nota promissória de R$ 15.000 e você assina como devedor. Se o banco exigir um avalista, aqui vem a pessoa, suponhamos que aqui seja Cabral, aí vem aqui Antônio Cabral, assina como avalista. Se Antônio Cabral é avalista, ele é uma garantia pessoal. O banco sabe que se Cabral não pagar, o banco pode executar também Antônio Cabral e pedir a penhora dos bens de Antônio Cabral. Na garantia real, quando eu tenho uma hipoteca, por exemplo, o que acontece? Cabral pediu um empréstimo do Banco do Brasil e deu a hipoteca um apartamento localizado, exemplo hipotético, na 104 Norte de Brasília, na Asa Norte, avaliado em, por hipótese, R$ 800.000. Veja bem, se eu tenho um apartamento que vale R$ 800.000 e esse apartamento está hipotecado ao Banco do Brasil para garantir a dívida, se Cabral não pagar os 15 mil, o Banco do Brasil já vai entrar com ação de execução de hipoteca. Ele não vai executar a pessoa, ele vai executar o bem, a coisa. Ele vai pedir pela via judicial que seja esse apartamento levado à asta pública, o pessoal chama de leilão, mas o correto é asta pública para imóveis, e lá na asta pública vai ser arrematado. Ao ser arrematado, por hipótese, por 700 mil, o Banco do Brasil vai pegar os 15 mil dele e vai devolver o resto para Cabral. Ou seja, a grande diferença entre garantia pessoal e garantia real é que aqui no aval o banco sabe quem está garantindo é Antônio Cabral, a pessoa dele. O banco não sabe qual é o patrimônio que eventualmente ele vai conseguir penhorar. Ele sabe que tem uma pessoa garantindo. Fatalmente, é claro que o aval é fiança, fatalmente vai recair sobre uma coisa, mas o banco não sabe qual é a coisa. O banco tem que descobrir que patrimônio tem o avalista Antônio Cabral. Aqui não, o banco já vai executar direto a hipoteca, a coisa, por isso é uma garantia real, tem uma coisa garantida e não uma pessoa. Tranquilo? Essa é a grande diferença entre garantia real e garantia pessoal. Nós vamos entrar agora, primeiramente, no aval, que é a primeira garantia pessoal. Vamos estudar as duas garantias, aval e fiança, e depois passaremos para as garantias reais. Então vamos lá, tudo sobre o aval. Mas antes de falar do aval, só chamar a atenção para um detalhe. Lá no edital, pelo menos nos últimos editais, tinha um erro material no edital. O que quer dizer? Ele colocou assim, garantias pessoais, veio assim, aval, fiança. Garantias reais, hipoteca, penhor, alienação fiduciária e fiança bancária. O grande erro do edital, quem fez o edital, e tomara que não aconteça de novo, ele disse que garantia pessoal era aval e fiança e garantia real, hipoteca, penhor, alienação fiduciária e fiança bancária. Mentira. A fiança bancária, por ser uma fiança, é uma garantia pessoal, não é real. Fiança bancária é uma fiança, não muda nada. A única diferença é que na fiança comum, eu, cliente do banco, ofereço um fiador, que vai me garantir, e na fiança bancária, como veremos, o banco está garantindo o seu cliente. Eu sou um importador nacional, vou à Espanha buscar uma mercadoria, o espanhol que vai me vender pede uma garantia. Eu peço ao Banco do Brasil uma carta de fiança. Então, a fiança bancária, o Banco do Brasil está me afiançando. Se eu não pagar a dívida para o espanhol, o espanhol vai executar o Banco do Brasil como meu fiador. Mas é garantia pessoal. Então, vamos iniciar com o aval. Então, aval. Qual é o conceito de aval? É a garantia de pagamento do título de crédito, grife aí, título de crédito, dada por um terceiro, a gente chama de aval produtivo, ou por um de seus signatários, a gente chama de aval improdutivo. O que quer dizer aval produtivo ou aval improdutivo? Já caiu isso em prova. Veja bem, quando eu emito uma nota promissória, primeiro você tem que saber o que é título de crédito. No Brasil nós temos hoje em torno de 43 títulos de crédito.
As debêntures são títulos de crédito, o cheque é um título de crédito, nota promissória, letra de câmbio, duplicata. Título de crédito é um papel, um documento que consubstancia obrigação de pagar. O título de crédito, ele é uma prova única por si só. Então, se eu pego uma promissória sua ou um cheque seu, eu não tenho que chegar para o juiz. Se o seu cheque estiver sem fundo, eu não tenho que chegar na justiça e falar: juiz, este cheque aqui foi um carro que eu comprei, eu vou trazer a prova que eu comprei um carro ou que eu vendi um carro. Você não tem que provar nada. O título de crédito, ele carrega em si o crédito. Ele carrega por si só o direito de receber. Não tem que provar nada. Se eu quiser executar a sua nota promissória, o juiz vai só dizer assim, ó, pague no prazo de 15 dias sob pena de penhora de bens. Acabou, não tem que discutir mais nada. Ao contrário, se eu não tenho um título de crédito, vou fazer uma comparação. Nós estamos aqui numa mesa de boteco, você me empresta R$500. Aí você fala: ó, Cabral, eu empresto R$500, mas eu quero que você documente isso. Eu pego um guardanapo e escrevo: devo ao João R$500, Cabral. Esse papel, esse guardanapozinho que está escrito, vale alguma coisa? Vale. É uma prova documental. Nós chamamos de, ó, já caiu na prova, na última prova do banco caiu isso aqui, do BRB. Quirógrafo. Nós chamamos de quirógrafo. O que é um quirógrafo? Quiromão, grafo. Confissão de dívida, assinado à mão, escrito à mão. Quirógrafo é qualquer papel, qualquer prova documental assinada pelo devedor. Este guardanapo, ele vale, porém ele não é auto-executável. Ele não é um título de crédito. Então, para você receber de mim os R$500, você teria que entrar com uma ação chamada ação de conhecimento. Ação de cobrança. Aí o que o juiz vai fazer? O juiz não vai mandar Cabral pagar sob pena de penhora. O juiz vai mandar Cabral contestar. Cabral vai contestar, o juiz vai mandar o autor replicar, depois produzir prova, depois audiência de instrução e julgamento, depois sentença, depois de sentenciado, Cabral pode recorrer e vai para o Superior Tribunal, vai para o TJ, segunda instância, mais 10 anos. Quando voltar confirmando que Cabral perdeu, aí você vai ter que executar a sentença. Ou seja, numa ação de conhecimento, no Brasil, pode levar de 1 ano a 20 anos, dependendo do probatório, dependendo do que acontecer nos autos. A gente chama de ação de conhecimento. E no final de tudo, depois de todos os recursos, você que é credor já confirmado pela sentença e pela segunda instância, você tem que entrar com cumprimento de sentença, executar a sentença. A sentença judicial transitada em julgado é um título executivo judicial. Agora, veja a diferença. O título de crédito é um título executivo extrajudicial. O legislador criou uma coisa chamada título de crédito. Desde que ele contenha todos os requisitos legais, ele é um título autoexecutável, ele carrega o crédito em si. Então, um título de crédito é equiparado a uma sentença judicial transitada em julgado, ou seja, tem o mesmo valor de execução. Não tem que provar mais nada. A sentença judicial não tem que provar mais nada para o juiz. Ela já é uma sentença transitada, já é um título executivo. O título de crédito já é por si só um título executivo. Então, a grande vantagem do credor ter um título de crédito é essa segurança, celeridade, a execução mais rápida. Agora, se eu, Cabral, assino uma promissória para você, se eu não pagar, você vai me executar e fatalmente vai pedir a penhora dos meus bens. Mas se eu, Cabral, for avalista de mim mesmo, vai agregar alguma coisa? Não. Por isso a gente chama de aval improdutivo. O que é aval improdutivo? É o mesmo que inócuo. Se Cabral não pagar, o banco vai executar Cabral como devedor e Cabral como avalista. Não vai aumentar em nada a garantia. Por isso que a gente diz que o aval deverá ser dado por um terceiro. No caso, o banco, eu, o terceiro, Antônio Cabral, meu pai, vai avalizar. Então esse terceiro está avalizando. Agora sim, está agregando mais garantias. Se Cabral não pagar, o banco vai pedir a penhora dos bens de Cabral e vai pedir a penhora dos bens de Antônio Cabral. Esse aval dado por um terceiro chama aval produtivo.
que não é inócuo. Tranquilo até aqui? Então vamos prosseguir no aval. O aval, importantíssimo para a prova, na prova do BRB do ano passado, a banca colocou assim: o aval dado num contrato tal, não precisava nem ler o resto da questão, já era falso por si só. Aval dado em contrato é impossível. O aval é sempre para título de crédito, sempre. Aí vem agora aquelas dicas que eu comecei na aula de hoje, né, mais cedo, eu comecei a dar umas dicas para você assim, cuidado com a realidade fática, com o que diz a lei. Para a prova vale o que está nos normativos legais. Teve um aluno meu que falou comigo assim: Cabral, isso é mentira. Tem aval em contrato sim. E ele trouxe na outra aula, trouxe um contrato de aluguel do pai dele e estava lá, avalista, no contrato de aluguel, estava lá. Não interessa. Quem redigiu aquele contrato era analfabeto jurídico. Então, não obstante, ou mesmo que esteja escrito aval no contrato, ainda assim não é aval, é fiança. Trocar as palavras não quer dizer nada. Se eu colocar uma carta para você, Senhora João, você vira mulher por causa disso? Não vira. Então, escrever aval em contrato não quer dizer que a fiança virou aval. Portanto, ponha na cabeça, sem exceção, aval só para título de crédito. Nunca, jamais, em hipótese alguma, em contrato. Por outro lado, fiança só em contrato. Então, se é contrato de aluguel, a garantia é fiança. Aval não pode. Se é título de crédito, fulano foi meu fiador numa promissória. Não foi. Só pode ser avalista. Você pode escrever fiador na promissória e assina. Você será avalista. Alterar o nome não quer dizer que altera a natureza jurídica. Aval, título de crédito. Fiança, contrato. Ambos garantias pessoais. Cada um no seu cada qual. Outro detalhe interessante. Eu coloquei numa prova do CESP assim: todo título de crédito é um quirógrafo, mas nem todo quirógrafo é um título de crédito. Verdade. Todo título de crédito é um quirógrafo, mas nem todo quirógrafo é um título de crédito. Veja bem, o guardanapo é um quirógrafo, mas não é título de crédito, porque não contém os requisitos legais. Por sua vez, a nota promissória é um título de crédito, que contém os requisitos da lei, mas antes de ser título de crédito é um quirógrafo. Quirógrafo não é um papel assinado? A promissória é um papel assinado. A diferença é que é um papel assinado contendo requisitos legais. Guardanapo, papel assinado sem requisito. Quirógrafo, quirógrafo. Título de crédito, que é um quirógrafo. Quando prescreve, a gente chama de prescrição, perdeu o prazo. Quando a nota promissória prescreve, o cheque prescreve, ela deixa de ser uma promissória, ela volta a ser um simples quirógrafo. Um cheque prescrito não é mais cheque, é um quirógrafo qualquer. Se eu pegar um cheque seu prescrito e for entrar na justiça, eu não posso entrar com execução. Eu tenho que entrar com outro tipo de ação de conhecimento para provar que aquele papel vale de fato o que ele diz que vale. Um cheque não prescrito, eu não tenho que provar nada. Promissória não prescrita, eu não tenho que provar nada. Promissória prescrita, uma promissória prescrita, que nós vamos aprender a prescrição direitinho, ela vale tanto quanto um guardanapo. Quem tem um cheque prescrito e quem tem um guardanapo tem o mesmo valor.